Vamos voltar a falar sobre a crise pública, troca de farpas, acusações entre o STF, mais especificamente Gilmar Mendes, o decano da corte, e o pré-candidato à presidência, Romeu Zema. Quem vai falar sobre esse assunto aqui com a gente agora é o Luiz Felipe Pondé. Pondé, muito bom dia, tá na hora da coluna Sem Dó. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Esse assunto... Prazer estar aqui. Sempre um prazer ouvir você, né? Sempre um prazer, principalmente com esses assuntos que estão, assim, efervescendo nas redes sociais. Só se fala disso, nos noticiários também. E há muitos pontos de vista, há muitas opiniões. O Pondé diz que essa tensão dialoga com o Machado de Assis. Por que, Pondé? Grande Joaquim Maria. Então, veja bem, entre as farpas agora entre o Gilmar Mendes e o Zema, quando eu ouvi isso, imediatamente eu fui transportado para o conto alienista, né? Porque uma das críticas que o Zema fez foi que o Gilmar Mendes, o STF, ia ter que prender todo mundo, o Brasil inteiro. Né? Falando de um certo paroxismo, talvez, ou de uma hipérbole no processo de ameaça de prender esse, prender aquele outro. Né? E aí, imediatamente eu lembrei, olha só, parece que o Machado de Assis escreveu pensando nisso também, porque o conto alienista, que é um dos contos mais famosos do Machado, é a história de que se chamava alienista na época, né? Porque cuidaria dos alienados. Né? Mas hoje a gente falaria talvez um psiquiatra, né? O ancestral do psiquiatra, de certa forma, que ele é todo estudioso, tem várias teorias, então ele começa a internar pessoas na Casa, que é o nome do manicômio, então, no conto, na cidade, e é uma cidade fictícia que o Machado cria, e aí... No começo ele manda internar pessoas que tinham comportamentos de fato, digamos assim, mais claramente fora do razoável ou da normalidade, né? Mas aí depois ele vai avançando, tornando a teoria dele mais pontual, mais ajustada, e isso vai incluindo mais pessoas, ou seja, o diagnóstico dele de que as pessoas precisavam ser internadas porque seriam anormais, vai se tornando mais amplo e vai incluindo um sem número de comportamentos que passam a ser, então, considerados passíveis de diagnóstico como alguma forma de psicopatologia, né? E no final das contas, quer dizer, como... Vou dar spoiler, né? No final das contas, como se sabe no conto, ele começa também a internar pessoas que eram consideradas normais, né? E no final das contas, de fato, ele chega à conclusão que quem tem que ser internado é ele mesmo, né? E não o resto da população. Então, o Machado, a gente sabe que ele era um arguto crítico da sociedade da época em que ele viveu e um arguto crítico também de certos excessos do que ele considerava das teorias científicas de então, né? Há outros exemplos ao longo da obra dele em que ele vai criticando certas modas, como a gente diria hoje, né, de teorias científicas da época que depois vieram a ruir. Portanto, eu lembrei, e aí eu fiquei me perguntando, né, Felipe e Joana, será que o Machado, mesmo depois de ter morrido, continua analisando? Ou será que, como muita gente fala, que a arte, a vida imita a arte e não o contrário, né? E... Por outro lado, de repente, parece que o Brasil continua sendo um país em que, às vezes, o exercício da autoridade vai se ampliando e se auto-justificando, como era o caso do nosso alienista. Eu não pude não fazer analogia, não sei se o Zema pensou nisso, mas aquela história, né? O receptor interpreta a mensagem a partir do seu repertório, né? Então, eu falei, opa, parece o conto alienista do Machado. O Machado é eterno. Acredito que Romeu Zema esteja preocupado
com outras coisas nesse momento, inclusive surfando a onda que Gilmar Mendes entregou de bandeja para ele. Romeu Zema precisava desse espaço na mídia, ganhou espaço. Estava vendo em alguns veículos alguns pontos, algumas pesquisas, algumas análises que mostram, inclusive, que ele passa a ter uma curva um pouco ascendente já em exposição nas redes sociais, também possivelmente em intenção de voto, mas realmente chamou muito a atenção o tom das entrevistas que Gilmar Mendes deu nessa sequência de entrevistas, Pondé. Um tom, a gente espera do decano da Corte do Supremo Tribunal Federal, muita maturidade, né? Muita maturidade, o nível máximo de maturidade aqui no nosso país. E o tom provocativo, inclusive para jornalistas como Renata Lopretti, que conduziu a entrevista perfeitamente bem, ali um tom um pouco mais venenoso, mostra que Gilmar Mendes estava realmente muito ofendido e está partindo para o ataque, né? Não tem como nós termos outra percepção dessas entrevistas e dessas falas. Não, sem dúvida. E aí, Joana, com certeza o Gilmar Mendes deu palco para o Zema. É muito provável que o Zema tenha apostado num discurso mais agressivo como uma espécie assim de recurso de marketing, né? Como você falou, para ele aparecer, começar a bombar e encontrar um canto ali para ele como, de certa forma, aquele que seria, entre aspas, o mais corajoso, entre aspas, para enfrentar o STF. Agora, que o Gilmar Mendes, ele tem demonstrado, de fato, uma irritação, né? E quando você está falando de um ministro, inclusive nos últimos tempos do país, uma instituição fundamental, que exerceu um papel fundamental desde as eleições de 22, e que uma instituição extremamente poderosa, né, como ele se tornou no cenário nacional, é de se esperar, inclusive do decano, como de qualquer outro membro também, que tenha uma posição simétrica a quem tem tanto poder, né? A gente sabe que quando você tem muito poder, é exigido de você um certo tipo... eu estou até aqui lembrando do imperador Marco de Roma, o estoico, né? Famoso. Quer dizer, quando ele escreve as suas máximas lá, fica muito claro, quer dizer, quando você tem muito poder, você tem que exercer a temperança, você tem que ser constante, você tem que tomar cuidado com o modo como você se apresenta publicamente, certo? Ou seja, pelo menos a filosofia já sabe disso, grosso modo, há 2000 anos, fazer um número redondo. Mas assim, de fato parece mesmo que é como se o Zema tivesse conseguido morder o nervo, né? E fazer com que o Gilmar acabasse soando não como um decano de uma instituição talvez a mais poderosa dos últimos tempos na República Brasileira, mas como alguém que é facilmente irritável. Isso não é bom. Isso não é bom. O Brasil não é para amadores. Agora, lição de casa, Pondé, Joana, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, Pondé citou O Alienista, é um texto muito curto, então vai ler no fim de semana O Alienista e vai ler também A Enfermaria número 6 do Tchekov, que é bem parecida com O Alienista, né? E se não me engano, tem uma diferença de 10, 12 anos entre um e outro, né, Pondé? Não são muito distantes aí o lançamento de um e o lançamento do outro, né? Não, porque o Tchekov viveu muito menos tempo do que o Machado, né? Teve uma vida curta. Então ele nasceu depois, mas ele morre mais ou menos na mesma época, então não tem muita diferença mesmo. Exatamente, não tem muita diferença de tema também, vale a pena ler os dois. E não tem muita diferença os nossos óculos, Pondé. Quem está nos acompanhando na nossa live, aqui no nosso canal no YouTube, quem está nos vendo, nós temos exatamente os mesmos óculos. Meus parabéns para os dois. Nós temos um ótimo gosto. Pondé, até semana que vem. Beijo, Pondé. Até semana que vem, obrigado, beijo, tchau, tchau.